A missa está na Bíblia. Você sabia? Geralmente o evangélico comum, ele não sabe nada da Igreja Católica. Ele não sabe nada da liturgia, né? Ele desconhece que tudo isso está na Bíblia. Ele desconhece. Já o evangélico médio, pode ser que ele sabe de alguma coisa, mas ele fala, isso aí foi o paganismo que entrou na igreja. Então ele dá essa desculpa. Mas aqui eu vou mostrar aqui que é diferente, tá? E o que está acontecendo com o evangélico de hoje? Por falta de símbolos na sua liturgia, porque o ser humano necessita de símbolos, eles estão buscando no judaísmo. Mas estão buscando no judaísmo de hoje, nesse judaísmo contemporâneo, nesse judaísmo moderno, que não é o judaísmo primitivo bíblico, porque o judaísmo sofreu várias mudanças e mutações. Então eles vão buscar alguns elementos do judaísmo de hoje, que não tinha no judaísmo bíblico, como a bandeira de Israel. Você vê em muitas marchas para Jesus, etc., eles com a bandeira de Israel. E outros elementos do judaísmo de hoje que não é do judaísmo da Bíblia, tá? Que inclusive eu vou deixar aí na tela para você ver. Então vamos lá ao assunto, que você vai se surpreender. A missa ou o culto? Em primeiro lugar, o catolicismo, que é o cristianismo, ele veio do judaísmo. Então as igrejas antigas, as igrejas apostólicas, elas têm muitos elementos do judaísmo. Por exemplo, tem a igreja etíope, da Etiópia, que foi um dos primeiros lugares assim a ter o cristianismo, já nos primeiros séculos com os apóstolos. Na igreja etíope faz a circuncisão, tá? Mas vamos lá então, a missa ou o culto? Em primeiro lugar, os evangélicos pegam a palavra culto, né? Para dar aquela ideia assim, não, de que a nossa liturgia é bíblica, porque se chama culto, e culto está na Bíblia. Mas não é bem assim, não basta só o nome estar na Bíblia. O que era o culto nos tempos bíblicos? Vou deixar uma passagem aí para você ler. Os cultos dos tempos bíblicos era sacrifício a Deus. Sacrifício. O culto se dava nisso. Você não vê no primeiro templo os personagens falando assim, vamos ao templo ouvir a palavra de Deus e cantar. Você não vê, vamos ao templo ouvir a palavra de Deus. Não, porque inicialmente eles iam para o templo o quê? Oferecer sacrifício. E o culto evangélico tem sacrifício? Eles têm a ceia, que é de vez em quando, mas eles não acreditam que a ceia é um sacrifício presente, atual. Eles não acreditam. Diferente para a Igreja Católica, que acredita que a Eucaristia é aquele sacrifício de Jesus lá na cruz. Por isso que toda a Igreja Católica tem a cruz, com Jesus no meio, com a imagem de Jesus no meio. Por quê? Porque a missa é o sacrifício agora, presentificado. Porque Jesus falou, fazer em memória de mim, memória no templo da Bíblia, ou seja, é como, viva isso hoje. Vocês entenderam? Aí você pode falar, mas Jesus não era sacerdote. Não, Jesus é chamado sim de sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. E o que Melquisedeque oferecia? Pão e vinho. E outra coisa, Jesus nasceu em Belém. O que Belém significa? Casa do pão e casa da carne. Tá vendo que tudo é interligado? Fora que no Apocalipse mostra bem a liturgia católica no Apocalipse. Jesus como Cordeiro de Deus, né? Como Cordeiro no trono. Ali a gente vê o incenso, os anciãos, o altar, toda a liturgia católica dos primeiros séculos no livro do Apocalipse. E o que tem no culto? Bem, eu não vou generalizar, que pode ser que algumas igrejas tenham alguns elementos, mas que são muito poucos e que são elementos modernos. Esses dias, uma determinada igreja, eles não vai ter o culto de semana deles. Por quê? Porque eles vão distribuir livros. Ou seja, eles vão distribuir um livro da igreja e não vai ter o culto.
Olha só para você ver, tanto que pro protestantismo, o culto não tem tanto valor assim. Eles vão distribuir livros no dia do culto. Outro exemplo também. Eu vi um dia, num culto, eles celebrando o dia da gentileza, né? Aí eles foram lá a caráter de roupas de várias culturas para o culto. Você está vendo que não tem nada a ver, que é uma coisa muito humanista, relativista, né? Que um culto não se difere nada do que algo, assim, uma coisa do mundo, podemos assim dizer. Então eles celebram o dia do pastor, dia daquilo, essas comemorações modernas, né? Do modernismo, podemos assim dizer. E a missa, o que a gente celebra? A gente celebra a Eucaristia. E na própria Didaquê, que é o primeiro catecismo cristão, mostra que a Eucaristia é o sacrifício de Cristo. Aí, quando se foi acrescentado a importância da palavra de Deus no culto, na liturgia judaica de Israel, quando o templo foi destruído. Então, quando o templo foi destruído, eles não tinham mais o templo para oferecer sacrifícios. Então, o que eles faziam? Eles começaram a escrever, né? A escrever as experiências que eles tinham, as histórias, recolhendo tudo aquilo que era da tradição. Aí começaram a ser escritos os livros que compõem a Bíblia. Então foi daí que começou a dar também a importância à palavra. E olha só, no catolicismo a gente tem isso. Nós temos a importância da palavra, porque primeiro a gente tem a liturgia da palavra e depois o sacrifício eucarístico da missa, né? E todo o evangelho nos mostra isso. Primeiro Jesus anuncia a palavra e depois ele faz a missa, a ceia, né? A gente vê isso como a história do filho pródigo, né? Que saiu para o pai, que ao voltar, o que ele teve que fazer? Ele teve que pedir perdão para o pai. Pai, pequei contra ti, teve que reconciliar. Isso que acontece na missa no início, a gente se reconcilia, pede perdão. Depois ele conversa com o pai, ou seja, ele ouve a palavra do pai. E depois o pai, o quê? Veste ele, põe um anel nele e faz festa e mata, né, um novilho, mata um cordeiro para ele. É isso que a gente encontra na casa do Pai na Igreja Católica. A gente é alimentado pelo Pai, a gente é perdoado pelo Pai. E outro fato que tem na Igreja Católica, a gente comemora, a gente experiencia na liturgia a história da salvação, né? Ou seja, por exemplo, nesse domingo é domingo de Ramos. Então a gente vai viver aquele momento. Na Quinta-feira Santa, que foi o dia que Jesus fez a ceia, a gente tem a instituição da Eucaristia. Nesse dia acontece o lava-pés. E nesse dia, depois da missa, como aconteceu com Jesus, que ele foi preso depois que ele ceou com seus discípulos, pelos soldados, o que acontece? Na Quinta-feira Santa a gente não tem a bênção final. O que a gente faz? A hóstia no Santíssimo, ela sofre uma transladação. A gente faz uma pequena procissão, tipo seguindo Jesus, que vai sendo preso. E a gente fica fazendo vigília, adorando o Santíssimo. Em um momento de muita oração e de muita reflexão. Agora eu quero trazer outro ponto. Foge um pouco da questão missa e culto, mas tem tudo a ver. A questão da idolatria. Porque os evangélicos falam assim, vocês cometem idolatria. Mas os evangélicos, eles cometem anacronismo, porque eles olham idolatria com os olhos de hoje. O que era idolatria nos tempos da Bíblia? Era oferecer sacrifícios aos deuses. Isso era idolatria. Por exemplo, o bezerro de ouro que Moisés destruiu. O que eles estavam oferecendo? Sacrifícios aos bezerros de ouro. Por quê? Porque se fazia sacrifícios aos deuses, mas que Deus não permitia. Por quê? Por que oferecer sacrifício? Porque era a coisa mais forte que o homem podia fazer a Deus. Então, muitas vezes, os evangélicos pensam que estão adorando a Deus no culto, cantando música,
Mas na Bíblia, isso não é adoração a Deus. Pode ser que eles estão honrando, mas quem oferece a maior adoração a Deus é na Igreja Católica, através do sacrifício de Cristo. Essa é a maior adoração. Porque a adoração na Bíblia é oferecer o sacrifício a Deus. Então eu te convido, vá numa missa de domingo,